um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite do Ciência Data, sempre muito importante e bacana falar sobre CS com mais pessoas. Queria começar, então, me apresentando. Eu sou a Jade Cristianetti, eu sou Head hoje de Customer Success aqui na SK. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CS para empresas que não são SaaS, né? E por que eu vou falar sobre isso para vocês? Eu vim de uma experiência passada em uma empresa SaaS, e tive uma breve experiência na área de CS. E lá, né, ó, como muitos de vocês devem estar acostumados, existe toda a interação e a possibilidade de ter dados de usabilidade dos usuários da ferramenta, né? Então, é possível, eu podia lá, por exemplo, ver onde é que meu usuário estava mais tempo, que tipo de recurso ele já tinha entrado, o que ele ainda não tinha avançado. Então, base em todas essas ações, nós podíamos criar gatilhos e também entender em que fase dessa jornada aquele cliente se encaixava, né? Se ele já tinha passado por onboard, se ele já tinha adotado a ferramenta, se ele já estava num nível de engajado com aquilo, né? Então, N opções eram possíveis a partir de dados de usabilidade do software. E o que acontece aqui na SK é que nós não temos esses dados, tá? Porque nós não somos uma empresa SaaS. Então, eu vou explicar um pouquinho mais como essas coisas funcionam aqui na SK, o como nós trabalhamos sem ter dados de usabilidade, que tipos de dados a gente consegue usar, e trazer para vocês exemplos práticos de como nós encontramos algumas ações voltadas a essa nossa realidade, que de alguma forma possam ser sugestões ou ideias para vocês também organizarem nas suas empresas conforme as suas realidades, tá? Então, vamos lá, acho importante também sinalizar quem é que é a SK, né? A SK é uma revenda de software, então eu acredito muito que tudo começa por aí, porque nós não desenvolvemos os nossos softwares internamente, tá? Nós temos fornecedoras fora do país, as quais a SK é licenciada para revender estes softwares. Então, são N situações, são diferentes tipos de softwares, tá? Mas que atendem de ponta a ponta a indústria. Então, o que acontece? Eu tenho desde um software onde um projetista, um engenheiro vai poder conceber e projetar o seu produto, até mesmo fazer toda a parte mecânica, elétrica e eletrônica, até o passo em que eu vou ter softwares específicos para fazerem esse produto virar realidade, né? Para que ele seja concretizado, aí, através de questões de software de usinagem, de fresamento, até chegar numa manufatura aditiva, onde eu consigo fazer impressão 3D. Então, a SK também revende impressoras para esse ramo de impressão 3D que está cada vez mais forte. Então, nós atendemos a indústria, como eu comentei, de ponta a ponta, tentando sempre levar a tecnologia e conectando essa indústria na forma 4.0. Tá? O que acontece com isso? A Scala já tem mais de 30 anos, então é muito conhecimento que vem sendo exercido durante todo esse processo de construção dessa empresa, que hoje é uma empresa muito bem consolidada no mercado de trabalho. E nós temos, obviamente, aí milhares de clientes já atendidos a nível nacional, em diferentes situações, com diferentes negócios, em diferentes realidades, tá? E para atender todas essas pessoas, essas empresas, né, nós temos aí mais de 300 pessoas hoje trabalhando dentro da SK e espalhados, né, pelo Brasil, hoje em mais de 12 escritórios. Então, essa, de forma muito breve, é a SK. Nós temos diferentes tipos de softwares para atender a indústria e eu vou explicar também para vocês o como nós fazemos para atender esses diferentes negócios, né, dentro do nosso time de CS. Tá? Por mais que seja batido, acho que é importante simplificar, trazer à tona na nossa conversa o que é o SaaS, o que é o on-premise, né? Por quê? A escala não é SaaS, mas ela é on-premise, tá? Então, vamos exemplificar que o SaaS, ele seja, né, a possibilidade de alugar um recurso na infraestrutura de uma fornecedora, como se fosse nosso Spotify, nossa Netflix, eu estou alugando um espaço lá, alugando um recurso, um benefício deles, do qual eu utilizo geralmente de forma mensal e vou pagando uma recorrência, né? E é um software em nuvem, né? Então, se eu não pagar, se eu não continuar ali com a minha recorrência, eu paro de utilizar, né? Eu não tenho mais a possibilidade de receber aquele benefício daquela ferramenta. E pela possibilidade dela ser em cloud, existe toda a possibilidade de utilização de dados de uso, porque existe uma conectividade com o que o usuário final está fazendo. Já no mundo on-premise é um pouco diferente, tá? Essas instalações das licenças, elas são feitas de forma local.
Então, ao invés de eu estar pegando uma infraestrutura de um fornecedor, eu estou usando a minha própria infraestrutura. Então, essas licenças, elas são instaladas diretamente no computador da pessoa ou até mesmo no servidor da empresa. Então, isso já dificulta por si só a minha conectividade com como está sendo a usabilidade dessa pessoa. E o que acontece também, né? A gente tem uma recorrência aqui na SK, que eu vou explicar para vocês em seguida como funciona, mas a licença que o cliente adquire no mundo on-premise, ela é como se fosse uma caixinha fechada, tá? O cliente, essa licença é dele, ela é dele de forma perpétua. Então, eu não estou alugando como no mundo SaaS, eu estou comprando uma licença. E aí, como é que funciona a recorrência, tá? A nossa recorrência está atrelada a um contrato de manutenção. Então, quando esse cliente adquire uma licença, ele adquire também um serviço, que é esse contrato. O que está incluso nesse contrato? Tá? Está incluso que o cliente possa atualizar a licença dele para o ano vigente, então, para que ele se mantenha sempre atualizado com os novos recursos daquele software. E também que ele tenha atendimento ativo de suporte técnico, né, que se refere a todo o atendimento via telefone, e-mail, portal, enfim, de disponibilidade de especialistas daquele software que vão poder conversar com esse cliente e atender as suas dúvidas ou seus desafios. Atrelado a isso também, ele tem todo o atendimento proativo da área de Customer Success. Tá? E outros benefícios, né, como recebimento de materiais técnicos exclusivos, dentre algumas outras ações que nós vamos criando ao longo do processo. Então, esses clientes que possuem esse contrato, eles possuem uma recorrência conosco. Essa recorrência, ela parte de uma forma anual, tá? Então, qual é que é o risco e qual é que é o desafio aqui dentro da SK? É criar valor sobre esse contrato de manutenção. Porque o cliente ele pode optar por não dar andamento nessa recorrência, mas a licença ainda é dele. Então, ele ainda continua usando o software, porém, ele não tem esse serviço, esse apoio da SK. Então, existe uma preocupação muito grande nossa em criar valor nesse contrato para que o cliente entenda que nós estamos aí para ajudá-lo a crescer, ser um parceiro, para que ele possa crescer e cada vez utilizar mais e melhor a ferramenta, que ele nos tenha como esse apoio. E para isso, a gente precisa criar muito valor dentro de todo esse trabalho que a gente faz e que eu vou pontuar para vocês, para que lá no fim a gente tenha um cliente que se mantenha conosco e que se mantenha feliz e satisfeito com a experiência que ele está tendo com a gente, tá? Então, eu queria trazer para vocês também um pouco mais do propósito e dos objetivos que a gente tem dentro dessa área na SK. Tá? É importante salientar, né? O propósito, ele obviamente é fazer com que os nossos clientes obtenham sucesso a partir do momento que eles investem conosco. Mas existe um desdobramento disso, né? O que eu quero como objetivo a partir desse propósito? Então, a gente tem dois aqui dentro. Um deles é construir relacionamentos que estabeleçam o CS como um ponto de confiança tanto para o cliente quanto para os nossos próprios colegas aqui dentro da SK, né? Nós estamos inseridos e conversamos com diferentes áreas todos os dias, então que nós consigamos criar essa referência e ser esse ponto de apoio, tanto interno quanto para o nosso cliente. Que ele lembre, que pense na SK, né, e lembre do seu CS, lembre dessa pessoa como um ponto de apoio dele. E o segundo é fazer com que ser, né, uma fonte de receita, né? Por quê? Porque eu tenho diferentes pessoas dentro de uma área, conversando com diferentes clientes, em diferentes realidades, e por muitas vezes nós escutamos algumas dores que esses clientes possuem e nós entendemos que nós temos soluções dentro de casa que resolvem aquela questão, né? Então, como trabalhar isso para trazer, daqui a pouco, uma nova receita para dentro da SK com aquele cliente que já nos conhece. Então, eu vou também trazer um pouco mais de detalhes de como a gente vem fazendo isso hoje aqui dentro ao longo dessa conversa. Então, afinal, né, com base nisso, com base nessa atuação no mundo on-premise, no mundo sem dados de usabilidade, como é que a gente trabalha em CS, tá? Nós temos uma jornada construída e já bastante consolidada aqui dentro, que é essa que vocês estão vendo. Então, nós temos as nossas tradicionais fases, a nossa fase de onboarding, adoção e engajamento. Mas nós dividimos isso em dois cenários, que é o que vocês podem ver acima, né? Então, nós temos toda a parte de onboarding focada num cenário de planejamento, de gestão de entregas, de cronograma, vou explicar isso para vocês, e de fato, de coordenação de um processo de entrega de algo que aquele cliente adquiriu, tá? E depois nós temos outro cenário, que é o cenário de ongoing, que é a continuidade daquilo que foi feito lá no onboarding, a continuidade do relacionamento e do acompanhamento desse cliente, tá? Então, eu não vou explicar isso para vocês nesse formato que está aqui nessa jornada, mas eu vou explicando ao longo da nossa conversa e aí trazendo ações práticas de como a gente faz isso, tá? É importante salientar também
O CS hoje nós nos colocamos muito como um ponto de facilitação, tá? Então, muito atrelado ao nosso objetivo de criar referência, de ter um relacionamento de confiança, nós nos colocamos como um ponto de apoio e nós somos um time de apoio para muitos times aqui da própria SKA, né? Também de forma interna. Então, por isso que o CS está no meio dessas outras áreas, porque hoje nós entendemos que nós somos um hub, né? Porque independente da dificuldade, da questão que o cliente tem em aberto, a gente se coloca como esse ponto de facilitação para intermediar por eles dentro da SKA. Então, é importante vocês entenderem também que nós colocamos essa situação justamente para que nós consigamos atendê-los, independente de qual for a questão, mas que a gente tenha esse entendimento e faça essa intermediação com essas outras áreas que estão aqui envolvidas conosco em todo esse processo. Bom, como é que a gente tem hoje, né, estruturado o atendimento dessa jornada? Como é que a gente atende isso que eu acabei de comentar com vocês, né? No ano de 2021, foi muito importante para nós, porque foi onde nós conseguimos, de fato, reestruturar o nosso time. Nós temos muitas pessoas ainda novas, né? Mas é importante trazer o formato que a gente construiu e como isso vem funcionando. Então, esse daqui é o time atual que nós temos aqui na área de CS. Importante pontuar, né? Não é um time técnico, é um time voltado e focado na criação de relacionamento. Então, nós dividimos esse ano esse grupo por squads. Então, o que acontece? Dentro da área comercial da SK, nós já temos um formato de regionalização, né? Nós já temos esse direcionamento. Então, em 2021, nós decidimos também expandir esse formato de atender por região do país para dentro do SET. Então, nós criamos squads, cada squad tem uma pessoa à frente do onboard para esta região e 3 pessoas à frente da parte de ongoing para aquela região também. Então, sempre que uma pessoa do onboard termina um projeto, ela passa para uma pessoa do ongoing, que vai ser quem vai dar continuidade ao acompanhamento e ao estreitamento da relação com esse cliente, tá? Então, são 3 squads hoje, cada um determinados por uma região, né? Então, a partir disso, né? Nós temos já um time organizado por squads e regiões. Como é que os nossos clientes estão organizados hoje, né? Os nossos clientes eles estão organizados de uma forma segmentada. Tá? Então, nós definimos clientes de uma região Small Business, Mid Market Enterprise, voltados ao quanto eles investem com a SK durante o ano. Tá? Então, é muito baseado no ARR deles. E aí, a gente classifica dentro de uma dessas 3 segmentações e com isso a gente baseia como vai ser o nosso atendimento. Com quem que eu vou falar mais por telefone, com quem que eu vou falar mais por e-mail. E eu consigo, com isso, distribuir os meus tipos de contato, classificar, né, quais vão ser esses touchpoints que eu vou ter com esses clientes e dividir isso dentro dessa jornada, dentro de todo esse ciclo de vida dele aqui, tá? O que acontece também? É um grande desafio a trabalhar com esses clientes, porque nós temos uma base bastante grande, tá? Nós temos hoje uma carteira de mais de 3.500 clientes. Então, essas 12 pessoas que eu mostrei para vocês têm um objetivo de atuar nessa base. E desses mais de 3.500 clientes, nós estamos falando de diferentes softwares, tá? Então, aquelas pessoas que vocês viram, eles não têm um direcionamento por negócio, é por região, e eles atendem todos os negócios que a SK fornece. Então, existe essa distinção e existe essa base aí gigantesca de clientes que nós precisamos tratar no dia a dia. O que a gente fez aí no último mês, né? No último mês a gente conseguiu chegar no resultado de mais de 12 mil atividades concluídas, sendo elas e-mail, reuniões ou ligações que nós efetivamos com esses clientes. Então, o desafio é sempre conseguir escalar mais esses contatos e, de fato, nós só conseguimos ter essa guinada. Foi um momento muito, muito crucial para a gente estar nesse nível de construção que nós estamos hoje, que foi ter o Ciência Data conosco, né? Para que a gente conseguisse entender, a partir daquele nível de segmentação, com quem a gente vai falar mais, com quem a gente vai falar de forma mais automatizada e como nós vamos fazer isso. Nós precisamos, naquele momento, de uma ferramenta, mas nós começamos de uma forma muito manual. Então, nós fomos evoluindo e à medida que nós vimos que aquele formato anterior, né, não nos atendia mais, nós precisamos criar escalabilidade e aí nós precisamos ter uma ferramenta por trás que nos ajuda a fazer isso, que hoje é o Ciência Data. Então, aí uma pergunta que não quer calar, né?
Se a gente não tem dado de uso, quais são os dados que a gente usa para monitorar esse cliente? Como é que a gente faz aquela jornada virar realidade? Como é que a gente constrói, como a gente conduz isso, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês agora. Vamos começar pelo nosso querido onboarding, tá? Importante salientar, dentro da SK, a atuação no onboarding, ela é uma atuação muito similar a uma questão de gestão de projetos, tá? Então, nós temos a figura do ISM, hoje dentro da SK, que é o Implementation Success Manager, né? Que ele tem o papel de organizar, de construir e de entregar aquilo que o cliente comprou, tá? Então, eu estou falando de serviços. Então, o cliente da SK, ele adquire suas licenças, mas para que ele tenha essas licenças, esse software rodando, ele precisa que nós tenhamos um serviço atrelado. Então, esse serviço, quem vai entregar para o cliente não é o ISM nem o CS, é uma pessoa, um técnico especializado, um técnico de campo, que vai estar de forma, muitas vezes, né, presencial dentro da empresa desse cliente, para fazer a entrega de forma efetiva, tá? Então, o papel do ISM nesse momento, ele é organizar todo esse processo. Então, nós somos aqui dentro da SKA, no CS, regidos por playbooks, tá? Então, conforme o cliente ele entra na nossa base, se ele está entrando numa fase de onboard, se ele está renovando, se ele é um cliente novo, enfim, temos N condições e voltado a essas condições nós temos um conjunto de atividades que formam um playbook, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um playbook que nós temos várias atividades para executar, para que ao fim desse processo, ao fim da conclusão dessas atividades, nós possamos entender que nós entregamos tudo aquilo que o cliente comprou e que ele passou por um bom processo de experiência nesse momento, tá? Então, o que acontece quando um ISM recebe um cliente novo e tem essas atividades para realizar, né? Ele precisa entender o que foi comercializado, o que nós precisamos entregar, se está tudo certo, validar para requisitos, verificar de fato, né, a qualidade do pedido e ter uma conversa com o comercial responsável para entender desde já, né, o porquê que o cliente optou por aquele software, o que ele deseja, quais são os resultados que ele espera ter a partir desse investimento, para que isso já seja um gatilho de conversa que a gente vai ter ao longo do tempo, para ir monitorando o quanto ele vem obtendo de resultado, como é que vem sendo essa experiência na busca desse objetivo e como a SK pode ajudar ele a alavancar essas questões. Então, nós temos que nos certificar de que tudo está ok, para que aí sim nós possamos criar um planejamento, tá? Então, aqui eu estou falando muito de uma gestão de cronograma mesmo. Eu tenho clientes em que a gente vai fazer um cronograma de uma semana, clientes que nós vamos fazer cronogramas de mês. Então, tem diferentes realidades e são projetos que nós dividimos em determinadas fases, conforme a sua necessidade, para que a gente vá gerindo essas entregas. Então, depois que eu tenho todo um planejamento já organizado, eu apresento isso para o cliente numa reunião de kickoff, né, para a gente dar o pontapé. E, além de apresentar isso, né, o ISM tem a grande intenção nesse momento de entender, mais uma vez, validar os objetivos que fizeram esse cliente adquirir esse software conosco e mostrar para ele como nós vamos buscar isso ao longo da jornada que ele terá conosco, tá? E, obviamente, entender, conhecer um pouco mais quem é esse cliente, né? Entender como é que é o ambiente produtivo da indústria dele, para que a gente possa entender em quais pontos nós podemos, no futuro, ajudá-lo a cada vez mais alavancar os seus processos e obter sucesso. Tá? Então, a partir desse alinhamento inicial, tem várias validações que vão acontecendo, até que a gente tem um planejamento finalizado, né? Toda a gestão de entrega organizada e já pré-combinada com esse cliente. Nós fazemos várias validações até esse momento. E depois disso, a gente tem a execução do serviço, que, como eu trouxe no início, quem vai fazer é um especialista técnico, um técnico de campo, e não o CS ou o ISM que estão por trás dessa gestão. Tá? Nós vamos muito mais monitorar como essas entregas estão sendo realizadas, com muito contato com o cliente, né, por telefone, e-mail, reunião, para entender se nós estamos seguindo no caminho certo para que ele obtenha o nível necessário de experiência naquele momento, para que depois ele venha a adotar esse software no seu dia a dia. Tá? E aí, por fim, entregamos tudo, nós fazemos um fechamento, que é uma reunião de Go Live, justamente para entender se tudo que o cliente adquiriu nós conseguimos entregar, para avaliar como foi esse processo e para aí sim envolver o CS da conta, que vai ser a pessoa que vai dar continuidade no seu atendimento. Para dar o senso de que não é porque nós estamos entregando um projeto, né, que nós ali paramos o atendimento dele. Não, a situação toda ela continua enquanto ele tiver um contrato conosco e aí ele vai ser transferido para uma pessoa na área
daí DCS, que vai cuidar da continuidade da construção do relacionamento com esse cliente, tá? O que já foi iniciado no onboarding e que vai haver continuidade, tá? E aí é um ponto, né? Como é que eu entendo que o meu cliente adotou a ferramenta se eu não tenho dado de uso, né? Esse é o grande desafio da nossa parte aqui na adoção, tá? Então, o que a gente faz nesse momento? Quando o cliente ele tem a sua passagem de bastão para o CS concluída, ele começa a receber alguns conteúdos técnicos, tá? Então, ele recebe e-mails, como é um exemplo aqui que a gente trouxe, de como ele utilizar, de como ele pode fazer para utilizar melhor algum recurso daquele software que ele comprou, ou trazendo alguma dica, algum processo que o ajude a usar cada vez mais e melhor aquela ferramenta, tá? Então, são conteúdos técnicos criados por especialistas que a gente envia para começar esse processo de aprendizado desse cliente posterior ao momento em que ele já está produtivo, tá? Então, entendemos que o onboarding ele finalizou estando produtivo e agora vamos fazer uma manutenção dele fornecendo conteúdos de qualidade que gerem, de fato, valor agregado para ele, tá? Mas não só isso, nós não só vamos ficar enviando e-mails para eles nesse processo de adoção, né? A gente, como não tem dado de usabilidade, a gente precisa falar com eles e, de fato, entender como é que está sendo todo esse processo. Então, aí, a gente tem duas atividades, que são revisões da adoção, que nós fazemos tanto com o usuário principal quanto com o nosso decisor na conta, que é justamente para entender, para resgatar, né, todo o histórico, desde o processo que ele, desde o momento que ele saiu do onboard, o que ele vivenciou com esse cara até o momento. Quais foram as interações que ele teve, interações, aí eu estou falando de interações de chamada, estou falando de interações com o próprio CS, com o seu comercial, o que aconteceu na vida dele até esse momento. Eu preciso resgatar esse histórico, trazer essas informações internas e eu preciso trazer isso para ele, para entender o quanto, como isso vem se refletindo na sua realidade, né? E entender se daqueles objetivos que ele tinha, como é que isso está surtindo efeito na vida dele, no seu processo, no seu dia a dia? Como é que essa situação vem acontecendo? Existem situações em que a SK ainda não atuou, que seriam essenciais para que esse cliente adotasse essa ferramenta? Ou ele já adotou essa ferramenta? Eu preciso sair dessas duas atividades sabendo como é que esse cliente está, como é que ele está nesse momento, e se algo não está bem, eu preciso tratar, criar um plano de ação e envolver as pessoas necessárias para que a gente recoloque esse cliente nos trilhos, para que ele volte a utilizar e que ele veja os benefícios ao longo do tempo, tá? Bom, vamos lá. Fechado com base nessas atividades de ligação, de reuniões, eu tenho esse entendimento e esse cliente ele passa aí para uma fase de engajamento, tá? E aí, o que acontece nessa fase de engajamento? Aqui é onde a gente vai começar a falar de dados, tá? E aí, aqui, a gente está falando muito de dados de interação. Eu não estou falando de dados de uso, eu estou falando de dados de interação que esse cliente possui conosco. São os dados que nós temos hoje disponíveis e são dados que nós usamos hoje na Visão 360 no Ciência Data. Então, para cada cliente, para cada negócio que ele possui conosco, ele tem a sua visão e é a partir daqui nós começamos a criar muitos gatilhos e muitas ações dentro do time, tá? Então, aqui é um exemplo de uma visão que nós temos, né? E aí aqui vocês podem perceber que nós temos muitos dados de suporte, então, quantos chamados esse cliente abriu nos últimos 7, nos últimos 30 dias, ou até mesmo no ano dele, se ele respondeu às nossas pesquisas de satisfação, nosso NPS, nosso CSAT, e como é que vem sendo o nível de engajamento dele com os e-mails automatizados que nós estamos enviando. Será que ele está vendo esses e-mails? Ele está respondendo? Ele está tendo interação com essa comunicação? Nós tentamos também avaliar esse nível de dado, tá? E por trás de cada número desses, nós temos alguns faróis que dizem o que nós consideramos bom ou ruim. Então, aqui quando nós começamos a construir isso, né, a gente ficou se perguntando muito assim, o quanto que é bom um cliente abrir de chamada dentro de 7 dias e o quanto que é ruim, né? Então, nós chegamos a um denominador comum. Para nós, se ter mais atenção quando um cliente começa a abrir mais de 3 chamadas dentro de 7 dias. Então, com base nisso, nós criamos alguns gatilhos para proteger essa conta. E nós criamos vários outros gatilhos em alguns desses outros dados aí, para que isso sinalize para a gente que existe algo que precisa ser revisto naquele cliente, existe um risco ali. E aí a gente chama esses gatilhos de redes de proteção.
Então, o que que acontece? Se um cliente ele tem alguma interação que chama atenção, que eu entendo que é arriscado, eu começo a jogar redes de proteção para que o CS da conta tome alguma ação e entenda o que que precisa ser feito naquele caso. Tá? Eu trouxe alguns exemplos muito práticos do que a gente tem, tá? E é isso que eu quero abordar com vocês a partir de agora, para de fato começar a entrar no que a gente trabalha de dados, do que a gente consegue monitorar de interação e como é que a gente trata isso. Então, falando de suporte, chamado, né? Suporte sempre é um assunto com o cliente e aqui nada muito diferente disso. Então, o cliente que abre muitos chamados, por exemplo, o cliente ele abriu mais que 3 chamados na última semana, né? Nos últimos 7 dias. Isso é preocupante para nós dentro do que a gente considera um padrão, né? Então, vocês precisam também se perguntar e entender o que para vocês é preocupante e achar esse meio termo de atuação. Então, para nós, se o cliente abriu mais de 3 chamadas dentro da semana, ele recebe um e-mail sendo alertado disso, né? Ele é alertado de que esse cliente, o CS é alertado de que isso está acontecendo naquela conta e que ele precisa revisar aquela situação e envolver as pessoas necessárias. Na medida que ele recebe esse e-mail, ele também tem um playbook com 3 ações ali padrões para ele executar. Então, entendo que existe um risco, tenho que fazer algo, como eu vou fazer, né? Então, primeiro eu preciso analisar a situação, preciso entender o que são aqueles três chamados, o porquê que o cliente teve aquele tipo de interação conosco. E a partir do momento em que eu entendo que, de fato, existe algo para ser tratado ali, eu preciso envolver as pessoas que estão naquele processo para que a gente entenda qual vai ser a ação que resolveria aquela questão, né? O que a gente vai fazer de prático para resolver isso? Então, aí vem muito da organização desse plano de ação. Mas antes disso, eu preciso conversar com esse cliente, entender se aquilo que eu estou vendo também é a realidade dele, né? E de fato está acontecendo aquilo, qual é a questão, né? Qual é o desafio que ele está encontrando? E a gente precisa chegar no meio termo, numa atuação e montar um plano do que nós vamos executar de forma ativa lá dentro. Então, isso vem muito também, tá, de um formato de atuação proativo. Eu não espero o cliente gritar para mim que ele abriu tantos chamados e que ele está com um problema. Eu sou alertada antes pelo sistema, pelo software, né, pelo Sense Data. Eu sou alertada de que existe uma questão lá e que eu preciso atuar. Então, a partir disso, a gente pega muitos casos de clientes que estavam passando por desafios e que nós conseguimos resolver aquilo, né? Repor aquelas questões, repor esse cliente no trilho. Então, é muito importante para nós ter esse tipo de análise e fazer esse tipo de trabalho sempre de forma preditiva para proteger aquela conta. Então, isso acontece nesse formato e também vai acontecer num formato em que o cliente abre mais do que 5 chamados dentro do mês. Tá? Então, para esse caso, é um pouco diferente. Nesse caso, a gente vai enviar um e-mail para o cliente dizendo que nós estamos acompanhando as interações que ele vem tendo com a SK e que nós estamos preocupados porque nós entendemos que ele teve aquele nível de interação conosco e a gente quer entender como é que está a percepção dele frente a esses atendimentos e se ficou algo em aberto que ele queira nos trazer. Atrelado ao envio desse e-mail, também existe o mesmo plano de ação ali, o mesmo playbook lançado, porque a gente tem o mesmo trabalho, né? A gente precisa entender o porquê que houve aquela quantidade de abertura, envolver as pessoas e propor uma ação. Então, aqui é uma forma de abrir uma porta para o cliente explanar suas dificuldades, explanar seus desafios e nos dar a oportunidade de conversar com ele para resolver. Então, essa é uma atividade que nos traz muito benefício, porque nós conseguimos, de fato, pegar a coisa ali no timing para corrigir e para mostrar para o cliente que, de fato, nós estamos ali para ser esse ponto de apoio dele. Tá? E ainda voltado aos chamados, e aí pensando muito no que eu trouxe lá no início, né, do desafio de criar valor no contrato de manutenção, aqui a gente está enviando um balanço de suporte para o cliente. Esse balanço ele tem a intenção de mostrar para o cliente quanto ele está utilizando do seu contrato de manutenção conosco, né, o quanto ele vem interagindo, e também deixamos aí, né, uma porta para que ele nos traga qualquer consideração que ele achar necessária de se fazer. E, ao mesmo tempo, se o cliente não abre nenhum chamado, se não tem tido interações conosco, nós temos um outro tipo de abordagem para entender o porquê que ele não está abrindo. Porque, lembrem, né? Nós não temos dados de usabilidade. Então, ao passo que o cliente ele também não interage comigo, eu não sei se ele de fato está utilizando aquele software. Então, eu preciso ter esse entendimento. Então, todas essas ações são muito atreladas e baseadas nessa situação de não tenho dados, precisa haver interações
para que eu entenda que aquele cliente está em movimentação com o software que ele adquiriu conosco. E aí nós temos um outro detalhe, né? Eu falei para vocês lá no início da questão da criação das segmentações, do small business, do mid-market, do enterprise, conforme o investimento que esses clientes fazem conosco. Baseado nisso, tem alguns clientes que a gente vai ter uma comunicação um pouco mais automática em algum momento da vida dele. Só que a gente precisa entender se essa comunicação automática ela está sendo efetiva. Então, eu tenho também a intenção de, em casos, né, que eu tenho uma baixa abertura dessas interações, que eu tenho uma baixa interação com esses e-mails e que esse cliente ele está já há alguns dias sem contato do CS, eu também tenho a intenção de ter uma atividade chamada hoje de contato de relacionamento para mim revalidar se eu estou enviando as comunicações de forma correta para as pessoas que de fato têm interesse em recebê-lo. Então, eu preciso entender como é que isso está acontecendo e eu preciso reavaliar essa situação. E aí, uma boa oportunidade para, novamente, ter mais um motivo para conversar com o cliente e ter uma interação de qualidade para que a gente possa entender como é que isso está surgindo na vida dele, tá? E é uma outra ação que nós temos, o case de sucesso, né? O que acontece? Ao longo de todo esse período, né, em que eu venho conversando com esse cliente, criando uma relação, me estabelecendo como um ponto de referência dele, eu vou entendendo ao longo desses contatos o como e o quanto ele tem adquirido dos objetivos que ele tinha lá no início, né? Então, qual era o resultado esperado que ele tinha quando ele comprou? Eu tenho que estar sempre olhando para essa informação e perguntando para ele como é que isso está na realidade dele atualmente. Com base nisso, trazendo esses dados dentro de casa, a gente tem a possibilidade de criar um case de sucesso para mostrar para o mercado, de forma geral, né, de forma institucional, o quanto aquele software tem ajudado aquele cliente nos seus processos dentro da sua indústria. Então, eu tenho vários momentos em que eu tenho atividades de verificação de percepção de valor, que é justamente para mim questionar isso e entender se esse cliente está vendo valor naquilo que ele adquiriu. E a partir do momento que eu classifico que sim, né, que de fato ele me traz, que ele está vendo valor, eu tenho o processo de conduzir isso para a criação de um case. A criação do case, ela é feita pelo nosso time de marketing, né? Então, o papel do CS nesse momento é captar clientes que estão percebendo o valor, que estão satisfeitos com o seu processo de experiência e com o negócio que eles adquiriram, e entender se eles topam falar sobre isso para nós e divulgar isso na mídia, né? Então, a partir do ok dele, a gente faz o meio de campo aí com a área de marketing para que isso seja gerado. Mais uma vez, o CS como uma área de apoio para outras áreas dentro da empresa. E aí tem uma outra função que nós fazemos, que é muito voltada à parte de renovação, tá? E aí falando de recorrência. Então, 120 dias antes desse cliente ter a sua recorrência para vencer, nós começamos um trabalho. Tá? Esse trabalho, ele é um trabalho voltado a falar com esse cliente. Então, mais uma vez, estamos tendo um contato efetivo com esse cliente para entender como é que tem sido a vida dele com a SK, né? Obviamente, antes eu preciso fazer toda uma leitura interna e trazer isso para a mesa para ter essa conversa com o meu cliente, entender como é que tem sido essa experiência dele, se ele vê a SK como parceiro, o que a SK ainda não fez por ele, que nós poderíamos fazer para melhorar todo esse processo de experiência e melhorar o seu uso do software. Então, o nosso trabalho aqui é ter um entendimento, uma percepção sobre o relacionamento dele com a SK, e não necessariamente sobre o quando vence a licença dele, qual é o formato da licença, não é essa a questão. Aqui a gente quer falar de relacionamento e a gente quer ter uma ideia de como foi toda a vida dele até ali e o que ele já obteve de retorno sobre isso, tá? A partir do momento que a gente tem essa conversa, a gente consegue captar várias questões. E a gente precisa levar essas questões para o comercial da conta, justamente porque ele é quem é a pessoa que vai tratar isso no formato de negociação, no fim das contas, ali, com esse cliente, tá? Então, o nosso papel aqui é muito nutrir o território para que depois essa área comercial consiga fazer lá ou dar andamento, né, a esse contrato e a toda essa criação de valor que nós viemos fazendo até chegarmos nesse momento com esse cliente a partir de todas essas ações que eu trouxe para vocês. Bom, temos uma outra atuação que é muito comum dentro da área de CS, né, que é o processo de expansão, é o processo de cross-upsell, né, mais comumente chamados.
Aqui na SK não é muito diferente o que a gente tem feito atualmente, tá? Como aí trazendo mais uma vez um dos nossos objetivos de gerar receita, né? A gente está no nosso dia a dia falando com clientes, então, que já são clientes que já são clientes da SK, né? São empresas que já nos têm como fornecedores e que têm em outras situações dentro de outras áreas da sua empresa ou até mesmo dentro da sua área que necessitam de outras soluções. Então, o nosso objetivo, quando a gente fala de prospecção na base, é entender o que aquele cliente tem de desafio que eu tenho de software, de solução aqui dentro, que eu posso fornecer para ele e que vai gerar ganho. Né? Esse é o objetivo. Então, eu chego num nível, como CS, até de envolver toda a área técnica, que mostra as pessoas especializadas, para explicar como aquele software funciona, para mostrar isso na prática e para ajudar esse meu contato dentro dessa empresa a qualificar isso para suas áreas estratégicas de decisão, para que eles entendam quanto aquilo pode ajudar e se esse é, se esse é um caminho que eles vão seguir. Né? Então, a gente tende a sempre entender essa possibilidade de expansão, tratar, filtrar ela, envolver essas pessoas para que a gente faça uma demonstração desse software, até o momento em que eu passo a bola redonda para a área comercial e vão ser eles quem vão dar todo o andamento em nível de tratativas comerciais, né? Então, meu objetivo é entender o que eu consigo sanar com coisas que eu já tenho aqui dentro e que vão, de fato, ajudar esse cliente, que ele vai ter benefício, que ele vai crescer com aquela solução na sua indústria, tá? Então, hoje nós vamos fazendo isso de uma forma mais ativa, né, na nossa base de clientes. E aí nós temos vários desafios ainda atrelados, né, e eu queria trazer um pouquinho mais para vocês agora das nossas informações e dados de NPS. O NPS aqui na SK, ele é algo que nós viemos fazendo há um ano, mais ou menos, tá? E qual foi a importância disso, né? A gente conseguiu também escalar o NPS à medida que a gente foi consolidando os nossos processos, tá? A gente ficou um bom tempo sem ter NPS, até que a gente conseguiu né, estruturar isso de uma forma mais adequada e estruturar isso dentro do Sense Data, para que a gente conseguisse fazer esses envios para os nossos clientes e que nós conseguimos, no fim, coletar essas informações. Então, o que acontece? Hoje a gente envia esse e-mail de NPS, né, no qual o cliente tem a possibilidade de responder essa pesquisa de 3 em 3 meses, né? Então, a gente tem o objetivo aí de medir qual é o nível de lealdade desses clientes conosco, né? É o objetivo e o propósito do NPS. E com base nesse envio trimestral que nós fazemos hoje pela plataforma de Sense Data, a gente consegue ter vários retornos e entender como é que a gente pode focar em processos de melhoria. E baseado nisso, eu quero trazer para vocês quais são os nossos números atuais. Tá? No índice aí Brasil de satisfação, né, do NPS, a gente sabe por fontes que ele é de 53 pontos, né, um número absoluto, ele é de 53. E aí vale lembrar, o NPS ele vai de 0 a menos 100, então, a nível de Brasil, para todos os segmentos, a nota vai de 53. E aí nós medimos isso dentro da SK, à medida que nós estamos fazendo isso já dentro de um ano, e o nosso atual índice hoje, ele é de 66 pontos, o que já nos coloca lá numa zona de qualidade, né? Então, nós, de fato, ficamos muito felizes em entender que nós estamos já à frente do próprio índice nacional. Mas nós também entendemos que existe muita possibilidade de crescimento, de evolução e de melhoria. E por isso a gente tem uma meta para o próximo ano de conseguirmos aí chegar em 75 pontos, num nível já de excelência dentro do que a gente considera adequado de criação de relacionamento, de satisfação, de criação de experiência e de lealdade com esses clientes, tá? Para que a gente possa sempre ter o nosso objetivo lá atingido, ser aquele ponto de confiança dele e criar relações de parceria. Esse é o nosso grande objetivo e por isso que a gente está sempre aberto e na tentativa, no correr atrás, para que as coisas aconteçam e que a gente consiga chegar nesse nível de excelência para todos que apostam em nós e que nós apostamos, tá? Então, eu queria finalizar esse nosso bate-papo trazendo algumas sugestões, breves e humildes sugestões, tá? Sobre como nós entendemos aqui dentro da SK que vocês podem estruturar essa jornada não sendo uma empresa SaaS, não tendo dados de usabilidade, tá?
uma palavra muito essencial é comece, né? Então, comece pelo que você tem, comece pela planilha, comece pelo PPT, pelas ferramentas que você tem disponível na sua empresa hoje, mas comece a segmentar os seus clientes, né? Então, entender qual é o nível de ARR ou MRR, né, que vocês vão abordar nesse momento, como vai ser esses contatos, como é que vocês vão escalar isso dentro do número de clientes que vocês possuem, né? Qual que vai ser um contato mais por telefone, qual que eu vou falar mais por e-mail, porque nesse momento eu não consigo falar por telefone com todos. Então, procurem entender isso e também construir uma jornada, para que vocês consigam aí ter esses touch points, né? Entender por onde vocês vão começar e quais são os principais contatos que vocês devem ter dentro de cada fase instituída para o seu cliente. Bem como tem um time engajado, né, que vai te ajudar na estruturação e na construção desses cenários, que vai ajudar vocês a botar em prática e a testar, né, porque teste é muito importante, é sempre necessário que a gente teste, aprenda com os erros e celebre os bons momentos para que a gente consiga ter essa construção e consolidar essa área dentro dos nossos diferentes cenários. Também classifiquem os tipos de contatos, né? Quais são os tipos de empresas, os tipos de clientes que vocês vão começar esse trabalho? Comecem pelo nicho, né? Comecem pelo cluster de clientes e comecem a expandir isso aos poucos à medida que vocês vão consolidando aquele trabalho com aquele nível inicial de clientes escolhidos. E atuem com o que vocês têm de dados disponíveis. Como vocês viram, nós não temos dados de usabilidade, mas nós temos muitos dados de interação. Com certeza vocês também têm eles aí nas suas empresas, talvez diferentes, talvez alguns que nós não temos. Então, utilizem eles para balizarem o como vem sendo essa jornada e essa busca por sucesso do cliente de vocês a partir das soluções que vocês propõem para eles. Beleza? Eu queria agradecer o tempo de todos, dizer que eu estou muito feliz em poder ter esse espaço para falar um pouco mais sobre CS, sei da importância desse tema e o quanto a gente vem crescendo nesses últimos tempos. Espero ter contribuído um pouco mais com vocês, com o processo dessas empresas que não são SaaS. Deixe meu e-mail aí, fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer troca de ideia. Também aceito sugestões, estamos à disposição. Um grande abraço a todos.